A doutora Lara de Luca Maciel Schiller, cirurgia plástica, e a doutora Lilian de Luca Maciel comparam o que é de mais moderno nas técnicas para o rejuvenescimento facial. Falar sobre beleza estética é fundamental e hoje o nosso assunto é rejuvenescimento facial. Nós vamos entender como a dermatologia e a cirurgia plástica podem nos dar esses benefícios, afinal a medicina tem sempre novidade. Quem está presente hoje aqui no programa é a doutora Lara de Luca Maciel Schiller, cirurgia plástica, e a doutora Lilian de Luca Maciel, dermatologista. Sejam bem-vindas ao programa. E a primeira pergunta que eu faço é quais são os procedimentos que podem ajudar a gente a ter um rejuvenescimento facial sem ser artificial? Então, Giovana, um dos segredos para isso está na combinação de técnicas. É bem importante a gente estar associando diferentes tipos de tratamentos, de acordo com a indicação de cada paciente, para que a gente possa não só ir direto na queixa principal, né? Por exemplo, determinada ruga da face, mas está tratando a pele como um todo, estimulando o colágeno, fazendo um tratamento também preventivo. Quando o paciente te procura, você não pode avaliar apenas uma área, né? Ou uma região que está com rugas, ou uma região que está com marcas, ou uma região que está flácida. Então, o ideal é a gente tratar cada área com um produto diferente, ou às vezes precisa até de uma cirurgia menor, mas que seja cada área tratada da maneira correta e com a gente poder usar a gama de produtos que a gente tem e, quando necessário, a cirurgia para que fique um resultado bem natural. E quando a gente fala em prevenção e envelhecimento facial, quais são os procedimentos mais adequados que existem? Primeiro, o acompanhamento médico, dermatológico, para fazer o tratamento domiciliar, né, que é o que o paciente vai fazer em casa, com cremes adequados para a estação do ano, filtro solar, e aí, dependendo da idade, a gente indica graus diferentes, né, intensidades diferentes de tratamentos. Então tem os peelings, a aplicação da toxina botulínica, o preenchimento de ácido hialurônico e os fios de sutura. Todas essas medidas que a doutora Lilian falou sobre cuidados da pele, fazer peelings, lasers, todas essas medidas vão ajudar na manutenção daquela qualidade da pele. Isso acaba sendo preventivo, porque no futuro você vai ter menos rugas, menos marcas de expressão. E muitas vezes você vai ter que abrir mão de uma toxina botulínica para prevenir que aquelas rugas que são dinâmicas se tornem estáticas e fiquem marcadas. Então, também acaba sendo um tratamento preventivo. O ácido hialurônico, ele é temporário, não é definitivo, mas ele também estimula o colágeno, então acaba também sendo preventivo. Quando ele perde o efeito, você tem um resultado ainda melhor do que quando você não tinha aplicado. A gente sempre gosta de saber das novidades, então o que existe de inovação para combater o envelhecimento facial? Então, as maiores novidades atualmente, uma delas é o fio de sutura ou fio de sustentação de ácido polilático. Ele é um fio importado, fabricado nos Estados Unidos, e esse ácido polilático, ele atua estimulando o colágeno na pele, e esse fio ele tem conezinhos. Então, a gente aplicando ele sobre a pele, claro que tem uma técnica toda adequada para fazer, a gente consegue fazer um efeito de uma cirurgia quase, um efeito lifting. A gente consegue levantar as maçãs do rosto, tratar às vezes esse pescoço aqui que está um pouquinho flácido. Claro que o resultado não chega a ser o resultado de uma cirurgia, mas é um procedimento feito no consultório, com anestesia local, você sabe, você pode trabalhar depois. Os lasers, eles estão cada vez mais sofisticados, permitindo que o paciente possa fazer uma sessão sem precisar se afastar do trabalho, muitas vezes, que é uma coisa importante. E esse mesmo material, ácido polilático, que a gente tem disponível sob a forma de fio de sutura, a gente também tem disponível para preenchimento facial. Assim como a gente fazia o preenchimento com ácido hialurônico, hoje a gente pode fazer também com ácido polilático. O interessante do ácido polilático é que ele também dá um estímulo de colágeno, né? Então um efeito a longo prazo. No caso, o fio de sutura tem uma duração de efeito de mais ou menos 2 anos. E na forma de preenchimento, a partir do 3º mês, você já vê um resultado interessante na qualidade da pele na região que foi colocado o preenchimento. Doutora Lara e doutora Lilian, vamos agora falar de áreas específicas do rosto, por exemplo, área dos olhos e das pálpebras. O que existe de mais moderno e atual para combater o envelhecimento facial nessas áreas? Quando a gente pensa na flacidez, podemos usar o recurso da radiofrequência e também a hidratação com ácido hialurônico dessa região.
Quando a gente pensa naquela ruguinha da lateral dos olhos, a ruga dinâmica, a melhor opção ainda é a toxina botulínica. E para as marcas que já estão fixas em toda a região, os lasers fracionados, como o Ebion e o CO2, são uma ótima opção. Pensando na região das olheiras, se houver uma depressão ou uma olheira mais profunda, pode ser realizado também o preenchimento com ácido hialurônico. E para aqueles pacientes que têm aquelas bolsas na pálpebra, principalmente na pálpebra inferior, que aquelas bolsas se salientam, é interessante fazer uma blefaroplastia, que é uma cirurgia que a gente faz uma incisãozinha por dentro da pálpebra e a gente consegue eliminar essas bolsas, né? Uma cirurgia com anestesia local e sedação. Tem também aqueles pacientes com a flacidez da pele, da pálpebra superior, que prejudica para colocar uma maquiagem, já não consegue se maquiar, às vezes até para visualizar também, fica pesando a pálpebra. Então é interessante que se faça uma blefaroplastia da pálpebra superior, onde a gente elimina aquele excesso de pele através de uma pequena incisão também. Podemos tratar as bolsas também na região da pálpebra superior. E também para aqueles pacientes que têm o supercílio caído, que não é só a região da pálpebra, mas sim a região da testa e do supercílio, nós temos a videocirurgia, que é uma técnica também mais moderna, onde não temos incisões no rosto. As incisões são feitas no couro cabeludo, bem pequenas, e a gente consegue, com uma câmera, a gente consegue elevar o supercílio do paciente, tendo resultados bem duradouros e bem interessantes. E a flacidez da maçã do rosto? Quais são os métodos que a gente tem, tanto na área da dermatologia quanto cirurgia plástica? Na região das maçãs do rosto, nós temos duas situações diferentes. Uma delas é a perda do volume dessa região, da gordura nessa região com o passar dos anos. Esse tipo de paciente tem indicação de fazer uma revolumização facial, melhorar o contorno da maçã do rosto usando ou ácido hialurônico ou aqueles outros dois subtipos de preenchedores, que dá um bom resultado, tem um resultado duradouro e um efeito bem natural. Para os casos de flacidez intensa, a gente pode começar com os tratamentos preventivos. Um dos lasers que trata bastante flacidez é a radiofrequência. É um tratamento que pode ser feito tanto no inverno como no verão. E a gente pode também preencher a ruga que fica aqui no bigode chinês, logo abaixo. A gente tem que oferecer para o paciente aquele fio de sustentação, como a gente havia falado, de ácido polilático, que ele é um fio temporário, dura até 18 meses, 2 anos, mas ele ajuda a elevar também as maçãs do rosto. Mas para aqueles casos mais difíceis, com uma flacidez bem acentuada, nós temos a videocirurgia também, que a gente consegue, através de pequenas incisões no couro cabeludo, passar uma fita bem profunda e elevar as maçãs do rosto, com resultados bem, a longo prazo, bem interessantes. Também temos o preenchimento com gordura, que é uma outra técnica que também vem sendo bastante utilizada, que ajuda também a dar volume na maçã do rosto. Então a gente consegue tirar uma gordurinha de outro lugar do corpo e colocar na região das maçãs e acaba dando uma volumização e acaba também tendo um efeito de elevação. E a gente sabe que a harmonia, ela precisa ser de uma forma geral, né? Olhos, rosto. Para o pescoço, o que tem de novidade? Primeiramente nós temos os fios de sustentação de ácido polilático e a gente consegue fazer uma elevação suave, sutil, mas não é um procedimento cirúrgico, então é bem interessante. E temos os procedimentos cirúrgicos, que aí nós chamamos de lifting ou mini lifting, onde a gente consegue tratar essa musculatura, porque com a idade essa musculatura vai ficando flácida, e através do mini lifting a gente consegue reposicionar essa musculatura no local, dando um contorno para a mandíbula. As manchas, o melhor resultado nessa região é a aplicação de luz intensa pulsada, tanto para controlar o vermelhidão, que é o eritema da pele nessa região, e também para tratar aquelas manchinhas redondas que são conhecidas como melanoses solares. São aquelas manchas tenis que dão muito no colo e nas mãos. Para flacidez, a radiofrequência e os preenchimentos de ácido hialurônico de hidratação são uma ótima opção na região do colo e da região cervical. Doutora Lilian, você é a favor dos preenchedores definitivos para o rosto? Atualmente, os preenchedores definitivos eles estão entrando em desuso. A gente vê mais vantagens nos preenchedores temporários. Dos quesitos para pensar assim é que os temporários eles ajudam no tratamento da pele e os definitivos eles apenas repõem o volume em determinada região sem melhorar a qualidade da pele, não são substâncias que estimulam o colágeno.
e são menos compatíveis com as células que temos na nossa pele. Então, os definitivos, com os preenchedores definitivos, pode haver um risco maior de alguma reação do tipo granuloma ou uma reação inflamatória. E por ser definitivo e ficar espalhado entre as células, existe uma dificuldade maior em removê-los. Então, a gente dá preferência para os preenchedores temporários. As pessoas ainda fazem um pouquinho de confusão quando se fala em preencher a boca, né? E a toxina botulínica, o nosso amigo Botox, acaba sendo o responsável por isso, por essa grande confusão, assim. O Botox, ele não vai na boca, é isso, né? Isso é uma pergunta que eu recebo bastante no consultório. Apesar da toxina botulínica e do preenchimento já serem procedimentos que já são usados há alguns anos, muitas pessoas ainda têm dúvidas em relação ao resultado natural. Como antes se fez muito preenchimento na região da boca com produtos definitivos que não davam um resultado muito natural, alguns pacientes têm ideia de que hoje, fazendo um novo preenchimento de boca, você teria aquele mesmo resultado. Então, ela nunca é usada para dar volume na região dos lábios. Existe alguma idade para a gente começar a combater o envelhecimento, além de usar o filtro solar, que é um requisito básico? Em relação à idade, isso é muito variável. Tem pessoas que com 25 anos já têm a pele, pegaram muito sol, por questões genéticas, já tem uma flacidez acentuada, já tem uma pele um pouco mais danificada e precisam de uma intervenção um pouquinho mais precoce. Nas suas consultas dermatológicas de rotina, conversando com seu médico de confiança, a gente vai identificar qual é o momento ideal para iniciar os tratamentos preventivos. Eu acho que ficou bem claro os benefícios que a dermatologia e a cirurgia plástica podem dar para a gente, com a presença aqui da doutora Lilian e da doutora Lara, né? E a beleza da face, o cuidar da face, isso acaba gerando autoestima. E autoestima é saúde, e a gente sempre repete isso aqui no programa. Obrigada pela presença de vocês, por esclarecer tantas dúvidas e por nos ajudar a ficar belas, né? Muito importante que o paciente certifique se o seu médico ele é especialista pela Sociedade de Dermatologia ou de Cirurgia Plástica. Como você vai se certificar? Você pode entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e verificar se o seu cirurgião é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia se certificar se o seu dermatologista realmente faz parte da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E você não saia daí, porque daqui a pouco tem Doris K e as novidades para o inverno.